a sol, à noite passando frio, numa batalha muito grande para sustentar a sua casa. Então, a palavra que Jesus pregou influenciou a vida de Pedro e daqueles outros homens, né? Então Jesus, preocupado ali, disse, olha, levem as redes para o mar mais profundo, para a parte mais profunda do lago. Só que antes, Jesus pregou. Mateus 6,33 diz assim, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O nosso sustento, a manutenção da nossa casa, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida conjugal, tudo, irmãos, tudo isso depende da palavra de Deus, depende da presença do Senhor. Todo o resto vai ser acrescentado quando entendemos quem é Deus. Às vezes, quando eu falo sobre dízimos e ofertas na igreja, eu sempre digo para as pessoas aqui na igreja do Xavier Maia, e é onde eu prego, que eu não busco dizimistas para a igreja. Eu busco servos de Deus, né? Ser servo de Deus torna a pessoa dizimista. Quem não é servo de Deus tem dificuldade com o dízimo, tem dificuldade com a oferta. Agora, quem é servo de Deus não tem problema com isso, irmãos. Eu lembro que eu me converti, aceitei Jesus há mais de 35 anos, e no segundo mês eu me tornei dizimista na igreja. Durante todos esses anos eu faço isso. E nunca foi um problema para mim. Eu sempre levei a minha oferta com muita alegria, com muita felicidade. Por quê? Porque eu me tornei servo de Deus. Como servo de Deus, isso não é um problema. Eu não vejo dificuldade nenhuma em fazer isso. Muito pelo contrário. É um prazer, é uma honra para mim poder contribuir com a obra de Deus. Claro, não estou falando sobre esse tema, mas eu lembrei por conta disso. Porque eu busco a presença de Deus em primeiro lugar. Jesus aqui está dizendo que quando colocamos em primeiro lugar o reino de Deus, nessa referência de Mateus 6,33, quando nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus, Deus nos concede aquilo que necessitamos para a nossa vida material. Deus supre a nossa vida. Muitos deixam de buscar a Deus, de servir a Deus, porque colocam em sua prioridade outras coisas importantes, como a sua vida material, seu trabalho, a relação no seu casamento, né? Enfim, colocam outras coisas como prioridade. E se você não colocar Deus em primeiro lugar, então as outras coisas não terão muito sentido para você, né? E não terão importância para Deus, porque por que ele teria compromisso com alguém que não tem compromisso com ele? Por que Deus se preocuparia com alguém que não se preocupa com ele? Não, com o seu reino, com a sua obra. Deus não precisa da nossa preocupação, mas precisa da nossa servidão, da nossa decisão de servi-lo, de andar com ele. Amém, queridos? Muitas vezes somos traídos pelos nossos sentimentos, a ansiedade, o medo de as coisas não darem certo, as crises econômicas que passamos, muitas vezes tudo isso nos influencia, mas é preciso entender que se Deus está em primeiro lugar, então todas as outras coisas serão acrescentadas, vai ser resolvido mais cedo ou mais tarde, você vai ter uma solução. Você quer ver? Salmo 37,5 diz assim, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Amém? Entrega. Senhor, está aqui, está aos pés da cruz, está entregue ao Senhor. Então, não importa o que aconteça, eu sei que o Senhor vai fazer o melhor pela minha vida. Quando nós entregamos nossa vida para Deus e confiamos nele, ele trabalha a nosso favor, o céu trabalha em nossa direção. Deus cuida daqueles que colocam sua confiança nele. Jesus determinou a Pedro que lançasse novamente a rede, crendo, e Pedro disse, na tua palavra eu lançarei novamente a rede. Creia na palavra de Jesus. Creia na presença de Deus. Creia que Deus pode fazer o melhor por você. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Não tem lugar fácil ou lugar difícil para servir a Deus. Tem pessoas que querem e pessoas que não querem servir a Deus. É diferente. Quando nós decidimos servir a Deus, aonde nós estivermos, Deus é o mesmo e nos alcançará da mesma forma. Eu tenho uma história muito bacana sobre isso que eu posso contar para vocês hoje, gastando mais um pouquinho do nosso tempo aqui. Eu tenho uma história muito legal para te contar. Olha só, eu há muito tempo assessorava um deputado estadual e nós fizemos uma visita, se eu não me engano, à cidade do Jordão. A gente foi de avião para o Jordão e lá no Jordão a gente teve uma reunião pela manhã e quando terminou a reunião tinha um churrasco, tem uma festa, uma comemoração lá. Mas a reunião terminou, eram umas 10h30 da manhã e eu escutei um som. Eu, servo de Deus, escutei um som de alguém cantando um louvor. E eu fui até o local. Era uma casinha de madeira, muito simples, muito humilde. Na verdade, as pessoas não estavam dentro da casa, estavam do lado, numa área coberta de palha.
tinha um rapaz com um violão muito antigo, né, tocando, né, batendo nas cordas do violão, e eles cantavam um louvor. E, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês, a presença de Deus naquele lugar era tão forte, tão tremenda, que eu me senti ali, sabe, eu entrei, comecei a orar também, busquei a presença de Deus, foi muito forte aquele dia ali para mim, lá no Jordão, né, no interior do Acre, né. Um tempo depois, já agora, depois de presidente da igreja, eu tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos. E lá, numa cidade chamada Newark, eu fui a um culto lá na cidade. E a igreja, eu vou dizer uma coisa para vocês, é uma coisa assim sobrenatural. A estrutura física da igreja é algo assim, sabe, de você entrar para um palácio, uma coisa linda, tudo muito bonito, tudo muito bem decorado, tudo muito bem organizado. E nós entramos, sentei na segunda fila, né, perto do altar, e quando o louvor começou, eu comecei a sentir a presença de Deus e eu me lembrei daquele dia lá no Jordão, porque eu senti a presença de Deus da mesma forma, uma presença tão forte, tão poderosa naquele lugar, com aqueles jovens cantando, aquelas pessoas adorando a Deus com toda aquela orquestra. E eu senti a presença de Deus. E eu fiz um comparativo entre as duas coisas. É incrível como Deus é presente, não importa o lugar. Lá naquela igreja nos Estados Unidos, uma coisa tão grandiosa ali, construída pelo homem, Deus estava presente ali com a mesma presença, com a mesma majestade que ele estava lá no Jordão, com aquelas pessoas simples e humildes tocando naquele violão com corda quebrada, enfim. Então Deus é Deus. Deus é Deus aqui em Rio Branco, Deus é Deus em Manoel Urbano, Deus é Deus em Mâncio Lima, em Cruzeiro do Sul, em Chapuri, em Brasileia, nos Estados Unidos, na África, Deus é Deus. E esse Deus que eu prego para você hoje é o Deus que pode trazer solução para essa luta que você está enfrentando, para esse problema que você tem passado. Esse Deus quer te curar, esse Deus quer levar salvação até você, até a tua casa, até a tua família. Diga glória a Deus e se você puder agora aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero concluir a palavra dessa noite dizendo para você o seguinte, veja, quando Pedro viu o improvável acontecer e os 2 barcos cheios de peixe que quase afundavam, a Bíblia diz que Pedro se prostrou aos pés de Jesus e disse, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Pedro reconheceu ali Jesus como um grande profeta, o homem de Deus. E Pedro reconheceu como um dos grandes profetas de Israel. Não como o Filho de Deus, como depois Pedro veio entender que Jesus era. Mas essa já é uma outra mensagem, tá, irmãos? Escute. Pedro sabia que aquilo não podia acontecer naturalmente, só a mão poderosa de Deus poderia fazer aquilo ali acontecer. Pedro se espantou com o poder de Deus. O poder de Deus nos espanta mesmo. A gente se assusta quando Deus faz determinadas coisas. E eu tenho certeza que você vai ficar assustado com o que Deus vai passar a fazer na tua vida a partir de hoje. E eu profetizo que Deus vai fazer muito mais. A igreja de Mâncio Lima, o que ela fez até hoje não está nem perto do que Deus ainda vai fazer através dessa igreja, através do ministério do pastor Delmiro, da pastora Francisca e da sua equipe. Deus vai fazer maravilhas nesse lugar. Em pouco tempo, essa igreja será falada em muitos lugares e será bem falada, como sempre foi, mas mais ainda por causa da presença de Deus neste lugar. Então eu quero pedir que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua vida, a tua família. E antes de encerrar, eu quero orar. Mas agora eu não quero orar pela igreja, pelas pessoas que estão presentes aqui. Por vocês, eu vou deixar que o pastor Delmiro e a pastora Francisca orem. Eu quero orar por eles, pelos pastores de vocês. E eu quero pedir a sua ajuda para fazer essa oração. Eu acho que esse é um momento para eles muito importante, muito emocionante. Eu confesso para vocês que daqui eu estou um pouco emocionado de falar sobre isso, porque é uma grande alegria, irmãos, quando a gente vê o sucesso de uma obra durante tanto tempo. E sucesso é o que nos faz dormir em paz. Sucesso não é uma coisa grandiosa, é aquilo que traz paz ao nosso coração. E eu fico em paz quando eu vou a Mâncio Lima, eu fico em paz quando eu converso com o pastor Delmiro, com a pastora Francisca, porque eu vejo o mover de Deus através da vida deles, na família deles e nesse lugar. Amém, queridos? Então quero orar por eles. Eu vou pedir aos pastores agora que venham para frente do altar aqui, que eles se coloquem de joelhos,
Se nós tivermos pastores no local, não sei quais são os pastores que estão aí, mas os pastores que estiverem aí, eu vou pedir que venham e imponham as mãos sobre a vida deles, que você coloque a sua mão sobre a vida desse pastor e dessa pastora, que eles se coloquem de joelhos aqui, né? Vou dar um tempinho aí para que eles possam se organizar, para que vocês possam se organizar, e nós vamos fazer essa oração abençoando a vida deles. Por favor, pastor Francisco, pastora Francisca, pastor Delmiro, coloquem-se de joelho para nós podermos orar por vocês em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Vamos lá então, irmãos. Estenda a sua mão para cá, né? Toda a igreja de pé, por favor, aqueles que ainda estiverem sentados, estenda a sua mão para cá. Os pastores imponham as mãos sobre eles. Se alguém puder pegar um óleo para unção, para a gente derramar aí sobre eles, faça isso em nome de Jesus. E nós vamos fazer essa oração agora, abençoando a vida desse homem e dessa mulher de Deus, em nome de Jesus. Amém? Faça a sua oração. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, como nós somos gratos ao Senhor pela vida desse homem, dessa mulher de Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero agora pedir a Tua unção mais ainda sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, que todo esse tempo de trabalho deles não tenha sido em vão, meu Deus, que o Senhor possa continuar usando, produzindo frutos através deles. Meu Deus, que o avanço dessa obra seja constante, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor agora olhe para esses dois, meu Deus, em nome de Jesus, e derrame o óleo da unção, esse óleo poderoso sobre a vida dos teus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, que eles saiam desse dia aqui alegres, felizes. Meu Deus, que a alegria que possa invadir o coração deles seja a vida do Espírito Santo e que a cada dia, meu Deus, eles se fortaleçam cada vez mais, cresçam cada vez mais na Tua presença, que a obra que está sendo edificada aqui, Senhor, no coração deles seja uma obra poderosa. Em nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço, meu Deus, e que assim seja hoje e para sempre. A igreja pode dizer amém, glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor com alegria. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado pela oportunidade que os pastores me deram de estar aqui ministrando essa palavra para vocês. Obrigado por esse momento, um momento de alegria para nós. Eu tenho certeza que Deus ainda vai fazer muito mais. E você que está visitando a igreja hoje, não perde a oportunidade, não. Deus te permitiu que você esteja aqui para você entender que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele pode fazer muito na tua vida. Se você puder dar um passo para Jesus hoje, não perde essa oportunidade, porque Jesus está te convidando. Pastor Delmiro, pastora Francisca, muito obrigado. Deus abençoe vocês, Deus abençoe cada vez mais o seu ministério, Deus abençoe esse lugar e que cresça cada dia mais em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.